Olá, sejam bem-vindos ao Joanas, Histórias de Liderança Feminina, podcast da SBDC. Eu sou Cássia Marques e te convido para conhecer mais uma história inspiradora. Eu estou muito feliz de receber ela aqui hoje. Nossa convidada é a Dirlene Silva. Eu vou apresentar ela e já passo a palavra. Então, a Dirlene é mãe da Joana, é filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta, e ela é multicarreira. Economista, referência em educação financeira, é top voice e creator do LinkedIn, mestre em gestão e negócios, com uma dupla titulação na França, é empreendedora, palestrante, professora, escritora, foi reconhecida como uma das 50 pessoas mais criativas do Brasil, é embaixadora do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, colunista do Banco Pan e citada em inúmeras publicações de destaque aqui no Brasil. Esqueci de alguma coisa, Dirlene? Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Casa. Obrigada por esse convite, né, por estar na SBDC, que é um lugar que me traz muitas memórias. Depois, ao longo, né, dessa conversa, eu vou contar aqui. E não teria como eu não estar nesse podcast, né, com o nome Joanas, que é o nome da minha filha, Joana, né? Obviamente, Legal. claro que eu estou encantada por estar aqui e contar, né, história de mulheres. Realmente é uma das causas que hoje em dia eu luto. Então, obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos. Então, como a gente faz em todo episódio aqui, a gente começa contextualizando o lugar de fala. Então, assim, além de ser mulher no mercado financeiro no Brasil, eu acho que a tua história, que eu acompanho há algum tempo já no LinkedIn, é a grande pauta aqui do podcast, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse, começasse assim pela tua trajetória e por que é tão significativo esse lugar que você ocupa hoje. Bom, Cássia, uma das, como tu colocou assim, esqueci alguma coisa, né? Colocou muito bem, sou multicarreira hoje, até acrescentaria uma que eu sou conselheira, né? Sou conselheira de uma ONG, artigo 19, o nome da ONG, que é em favor da liberdade de expressão, e estou fazendo formação para conselhos de empresas também, tá? E tem uma outra formação que eu estou fazendo, que eu estou me certificando para implementar o Pacto de Equidade Racial nas empresas. Algo que aconteceu comigo nessa minha trajetória de empreendedora e multicarreira foi que eu me tornei palestrante, né? Mas eu falava muito do meu assunto, economia, finanças, e aí, em um dado momento, me convidaram para palestrar e depois dar aula, né, de diversidade. E aí eu pensei assim, nossa, mas eu não sou uma especialista em diversidade. Aí eu pensei mais um pouco assim, tá, mas eu não sou especialista, mas eu sou a diversidade em pessoa. Então, eu me apresento, né? Então, nas minhas aulas, nas minhas palestras, prazer, eu sou a diversidade. Porque eu tenho muitos recortes da diversidade, né, em mim. Então, mulher, né, é uma diversidade, negra, outra diversidade. Eu tenho 48 anos já no mercado de trabalho, sou considerada velha, né? E eu tenho uma filha pequena de 7 anos, então eu tenho muitas diversidades em mim, né? Hoje em dia, graças a Deus, tive uma ascensão social, mas eu sou de origem periférica também, que é outra diversidade. Então, os meus lugares de fala são esses, mas me coloco sempre como uma aliada, né, de todas as causas da diversidade aí. E eu costumo dizer sempre que a história da gente ela não começa exatamente na gente, porque sempre tem o anterior. Então, embora a minha família seja muito pequena e também por ser uma mulher negra, nós negros não temos, né, saber a nossa origem realmente histórica, né, o nosso sobrenome, a gente sabe que nós temos o sobrenome dos portugueses, mas os nossos sobrenomes africanos a gente não sabe. Enfim, então a história da onde eu conheço é a história da minha mãe, né? Que a minha mãe é o grande exemplo que eu tenho na minha vida, um exemplo de luta, de garra, de uma mulher muito empoderada. Na época não existia essa palavra, né? Empoderamento, mas sem saber, né? Ela é uma mulher muito empoderada e ela passou isso para as filhas dela, né? Então, esse exemplo de empoderamento, de luta pela felicidade. Minha mãe é filha de uma mãe solo, que aos 7 anos de idade ficou órfã, né? Então a minha avó veio a falecer, minha mãe ficou órfã e ela foi criada por pessoas que não têm sangue, né? Não são de sangue dela. E
aos 9 anos de idade, né, a família que a criou colocou, bom, para te sobreviver, para te comer, tu vai trabalhar. Então, ela foi trabalhar aos 9 anos de idade como empregada doméstica, semi-analfabeta. Ela saiu da escola, né? Então, imagina uma criança de 9 anos, né, teve que parar de estudar para ir trabalhar. Né? Na vida adulta, né, na época que os pais arrumavam os casamentos ainda, né, para as filhas, né? Então, ela casou e teve 3 filhas. Em dado momento, eu tinha 3 anos quando ela se divorciou. Na verdade, ela se separou, né? Porque não existia a lei do divórcio na época. Né? A lei do divórcio é de 77. Né? Ela se separou em 77, então ela ficou separada, que existia a separação de corpos. Então, quando veio a lei do divórcio, a lei dizia que o casal tinha que ficar separado 2 anos para depois requerer o divórcio. Então, essa lei, para mim, é muito nítida, né? Vem muita lembrança, porque eu sei que foi a lei que a minha mãe, né, por ela, né, ela se divorciou, e eu costumo chamar que é a lei da felicidade, o direito à felicidade das mulheres. E para mim isso significa, né, hoje, depois de adulta, entendendo que a minha mãe foi e é uma mulher que luta pela felicidade dela. Né? Num momento em que a maioria das mulheres, mesmo não estando felizes no casamento, elas continuavam naquele casamento, ela decidiu, não, eu não estou feliz, eu vou embora com as minhas 3 filhas. Então, naquele momento, ela decidiu criar as 3 filhas sozinha. Né? Meu pai foi um homem que, como era tudo muito novo, né, divórcio naquela época, os homens, na verdade, não sabiam lidar, como até hoje estão meio perdidos, né? Mas, enfim, eu vejo que tem muita diferença de um homem daquela época do que um homem dessa época. Né? Então, naquela época, aconteceu que ele se divorciou da mulher, se divorciou das filhas também. Né? Então, ele foi um pai totalmente ausente, né? A partir daí, foi preso por não pagar pensão, enfim, teve toda. Né? Mas a minha mãe já trabalhava para caramba, e a partir do divórcio ela passou a trabalhar dia e noite para poder nos dar comida. Então, às vezes, eu tenho amigas que falam assim, porque a minha mãe me criou, não sei o quê, abriu mão disso, daquilo, para poder me criar. Eu disse, nossa, minha mãe não teve escolha. Se ela não fosse trabalhar, a gente ia morrer de fome. Tá? Então, eu fui criada, na verdade, pelas minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, e aí por isso eu coloco que eu tenho alguns privilégios, a gente tem, né? Então, um dos meus privilégios é ser irmã mais nova, e tive as minhas irmãs para me cuidarem. Então, eu fico imaginando, coitado das minhas irmãs. Então, muitos trabalhos que eu vou contar aqui, muitas coisas que eu passei, as minhas irmãs passaram muito pior. Né? Então, eu tive a proteção delas. Mas esse exemplo, né, vem, essa questão do empoderamento, realmente veio desde muito cedo para mim. Né? Que é ter essa mãe, essa mulher forte. E aí, o que aconteceu? A gente via num período, lá na década de 80, que eu sou de 1974, tá? Então, cresci na década de 80, 90, eu era adolescente. A gente não falava, por exemplo, de racismo, a gente não falava de machismo. E tudo que é silêncio vira tabu, né? Então, eu lembro que com 7 anos de idade eu entrei na escola, uma das poucas crianças negras, os professores não sabiam lidar com o diferente. Né? As crianças me rechaçavam, né? Eu pedia para brincar, elas diziam, não, não pode brincar, tu é preto, tem cabelo duro. E a professora achava engraçado. E aí o que acontece? Uma professora que é a autoridade máxima de uma escola, achando engraçado, todo mundo acha que tem o direito de fazer aquilo. Né? Então, é realmente bastante complicado. E aí veio o rótulo de filha da empregada, né? Eu passei a minha infância inteira sendo chamada de filha da empregada. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe conquistou um trabalho de gari na prefeitura da cidade. Contraditoriamente, o trabalho de gari, ele tinha um salário melhor. Né? Então, essa nossa vida realmente mudou porque a mãe tinha um salário melhor. Então, eu lembro que a primeira atitude dela, então, mais uma vez trazendo minha mãe, essa mulher visionária, a gente morava numa vila que não tinha água, não tinha luz, saneamento básico, né? Passava longe, mas não tinha água, imagina o saneamento básico. A mãe, quando conquistou esse trabalho, ela pensou assim, eu vou sair dessa vila, que não é um bom lugar para criar 3 meninas. Né? Então, a mãe alugou uma casa, né, assim, mais próximo ao centro da cidade, pelo menos que tinha toda a infraestrutura e tal, né? E a gente foi para lá. Então, eu lembro, eu e minhas irmãs, né, para nós aquilo era o paraíso. Era uma casa muito simples, era um quarto, sala, cozinha e banheiro. Todas dormíamos no mesmo quarto. Mas para nós, nós nos sentíamos no paraíso, né? Porque era assim,
a primeira coisa que a gente sempre dizia que era uma rua asfaltada e a gente tinha um endereço, né, para chegar às cartas, porque naquela época, né, o meio de comunicação era carta, né? Telefone era realmente só rico que tinha. Então, lá na vila onde a gente morava, a gente não conseguia receber carta, né? Então, ali a gente diz, nossa, a gente tem um endereço, né, para dar. Outra coisa, abrir a torneira, sair água, né? Banho de chuveiro para nós era um luxo a gente poder tomar banho de chuveiro, né? E como tinha luz elétrica, a gente podia assistir TV, rádio, enfim, então para nós realmente era o paraíso. Mas nesse momento eu conquistei eu costumo dizer que trocaram o meu rótulo, né? De filha da empregada, eu passei a ser conhecida como filha da lixeira. Então eu fui entender ali que o preconceito, né, em relação a essa profissão, que é uma profissão digna, honesta como qualquer outra, né, um gari, é muito mais duro que no caso da empregada doméstica. Talvez pela idade que eu estava, já na pré-adolescência, esse rótulo, né, me pegou assim de uma maneira muito mais complicada, porque as pessoas assim me viam na rua, e a mãe varria ruas, óbvio, né? Eu ia entregar um lanche, alguma coisa para ela, e aí chegava no outro dia da escola e me dizia assim: ah, eu te vi conversando com aquela mulher lixeira. Então, todos sabiam que eu era filha da minha mãe, que era gari, né? Que chamavam de lixeira. Ninguém, até hoje, acho que ninguém fala gari, fala lixeira mesmo. Né? E aí, quase que na mesma época, 3 anos após, eu fui contemplado com uma bolsa de estudo numa das melhores escolas da cidade. Então, o que aconteceu? Eu entrei numa escola que era, nossa, acho que 10 vezes mais, né, que o meu padrão social, né? E com um rótulo muito forte. Né? Então, uniu preconceito racial e preconceito social. Então, assim, uma escola com mais de 5.000 alunos e eu era uma das pouquíssimas alunas negras, né? Então, eu entrei lá dentro com esse rótulo de filha da lixeira. Realmente foi um período, assim, eu sempre coloco assim, um período, acho que o mais complicado da minha vida foi esse, porque realmente eu já estava com 12 anos, né? Chegando realmente na adolescência, e para um adolescente é muito pesado isso. Né? Nessa escola, eu costumo dizer que eu vivi o céu e o inferno. Né? Muito. É, é, foi muito traumático, só que hoje em dia eu escolhi ficar com o céu. Tá? Foi uma escolha de ficar só com o céu. Porque eu amava estudar, justamente fui contemplada com essa bolsa de estudo para ser uma das melhores alunas da escola pública. Então, fui por nota, realmente por desempenho. Então, já gostava muito de estudar. E nessa escola foi o primeiro lugar que eu entendi o que o estudo podia fazer comigo. Porque até então eu estudava só por ter esse gosto. Né? Eu costumo dizer que é uma coisa que nasceu comigo, né? Esse gosto por estudar. Mas eu não sabia o que poderia acontecer, né? Qual é o futuro, né? Que eu vou ser, né, quando estudar, enfim, não sabia nada. E na escola eu comecei a entender, né, as diferenças das profissões, médico, dentista, enfim, psicólogo, contador, economista e tal. E na escola eu comecei a entender isso. Então eu amava realmente estar dentro da escola. E para mim era uma coisa muito grandiosa. Sabe? Imagina uma pessoa que, né, nunca entrou num lugar assim suntuoso. Para mim a escola era como se fosse um castelo. Aí eu entrava lá e ficava assim olhando, nossa, que coisa linda! O banheiro, né? O banheiro limpo, cheiroso, era incrível. Né? Então eu amava realmente estar lá dentro, né? Tudo organizadinho, tudo bonitinho, bem pintadinho, e tal. Mas para chegar até a sala de aula, eu vi o inferno. Então, às vezes nem preciso fechar os olhos, eu lembro, né, que no corredor que eu passava para ir para a sala de aula tinha umas escadas, né, que desciam para o pátio. Então, tinha um grupinho de meninos, um pouco sentado de um lado, outro pouco sentado do outro lado. E eles faziam sons de macaco enquanto eu passava. Né, aquele coçando a cabeça e tal. Eu simplesmente baixava minha cabeça e ia chorando para a sala de aula. Né? Eu não tinha coragem de contar para ninguém o que acontecia. E hoje em dia eu entendo que os atos racistas que aconteciam antigamente, nós negros que sofríamos atos, era nós que ficávamos com vergonha. E que é uma inversão de valores que a gente vive. Né? Hoje em dia a gente vê que tem uma exposição, né, de quem cometeu um ato racista, as pessoas realmente rechaçando o racista. Né? Só que naquela época era o contrário. Então, quem, né, era vítima que ficava com vergonha.
né? Então eu não contava, eu tinha pouquíssimos amigos na sala de aula, mas os poucos amigos que eu tinha eu não contava com meus professores, mas os professores, eu acredito que eles entendiam, né? Porque eles começaram a dar mais atenção ainda para mim. Hum, Algo diferente que aconteceu lá na escola, quando eu entrei na escola pública, né, que eu falei que fui rechaçada pela professora e tal, né, na escola particular os professores me davam muita atenção, né, então aconteceu o contrário. Então eles começavam a fazer com que eu fosse melhor aluna ainda do que eu já era, né, e começaram a me apresentar outras coisas que eu não conhecia. E eles me diziam assim, olha, você precisa aproveitar todos os recursos que a escola te oferece, tu precisa aproveitar. Né? E aí fui indo, teve um momento da escola que eu lembro da sétima série do ensino fundamental, a gente tinha aula pela manhã e pela tarde, a gente começou a ter aula nos 2 turnos, não tinha dinheiro para ir para casa para almoçar, né? E mesmo se tivesse, a minha casa era muito distante, né? Não ia conseguir chegar, enfim. E eles me deram a ideia assim, então por que não vai para a biblioteca? Né? Então, nesse período, tu sai da aula, sei lá, come alguma coisa por aqui por perto, aí depois vai à biblioteca, né? Vem para o horário de novo da aula da tarde. E assim eu comecei a fazer. Né? Nessa época já a minha mãe tinha, mais uma vez trazendo a minha mãe, que é uma mulher muito visionária, quando surgiu a lei do concurso em 88, a lei do concurso público, ela vislumbrou uma maneira, né, de sair da vassoura. Quem é gari, acho que até hoje chama a questão de sair da vassoura, né, deixar de varrer ruas. Então ela imaginou, porque também ela também tinha vergonha, né, era uma coisa que ela não gostava de fazer por necessidade. Então, quando surgiu a lei do concurso, ela vislumbrou, né, uma maneira de sair da vassoura, como ela falava, e aí ela voltou a estudar, né? Então, ela era semi-analfabeta, ela voltou a estudar, ela fez até a quarta série do ensino fundamental, que era o exigido na época para fazer um concurso público para. Tinha servente e ela fez para a guarda municipal. Né? Aliás, ela fez o de servente, não, acho que passou, mas não classificou, e depois ela fez de guarda municipal. E aí, nessa época já, a mãe já não era mais gari. Então, a minha mãe já estava de guarda municipal. Né? Então, eu lembro que eu ia para a escola, a mãe levava uma marmita, né? Então, comia, dividia a marmita com ela, lá no trabalho dela, e depois ia para a biblioteca, depois ia para a escola, e depois eu saía da escola e ia para a biblioteca de novo. Aí eu esperava até as 6 horas por aí, que é o horário que a minha mãe soltava do trabalho, e a gente ia juntas para casa. Né? Então, nesse período da biblioteca, foi um período muito rico, no sentido que eu comecei a descobrir coisas a meu respeito. Então, eu começava, fazia lá o meu tema de casa, né, na biblioteca, estudava, né, para as provas tal, e começava a ler outros livros. Então, eu lembro quando eu cheguei, né, numa sessão de livros da biblioteca que falava assim, livros de psicologia, que hoje em dia são os livros de autoajuda. Né? Na época não tinha esse nome. E aí eu lembrei, psicologia, eu lembrei de uma colega que tinha falado que a mãe dela era psicóloga. E eu, muito curiosa, eu era muito tímida, mas eu era muito curiosa. Né? Então, era justamente o que me tirava da minha timidez, era justamente essa curiosidade. Então, eu perguntei para essa colega, tá, mas o que é psicóloga? Ela me disse, é um tipo de médico que cuida da mente. E aí lembrei disso, olhei livro de psicologia, cuida da mente, nossa, isso me interessa. Porque o que acontecia comigo, eu queria de alguma maneira fazer com que aquilo parasse, né? Mas nunca pensei em reagir agressivamente, enfim, eu sabia que, instintivamente, eu sabia que era alguma coisa na minha mente, né? Que tinha que mudar. E aí comecei a ler aqueles livros. Né? Então, o primeiro livro que eu li foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e comecei a ler todos os livros desse cara. Eu li todos, tá? Mas todos os livros dele da biblioteca eu li todos. Aí depois comecei a ler outros autores, né? Eu não consigo lembrar realmente todos, mas eu comecei a graças ao primeiro eu lembro, aí eu sempre cito, né, o Joseph Murphy. E comecei a ler e até hoje eu tenho isso, tá? Para mim nada é por acaso. Eu sempre, se cai um livro na minha mão, assim, não é por acaso. Eu leio aquilo ali, começo a traçar um plano de ação, porque alguma coisa tem que fazer. E eu já tinha isso lá aos 15 anos, né? Depois de ler, eu disse, mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque aqui fala que a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a maneira com que a gente lida com o que o outro nos traz. Né? E era o que acontecia comigo.
né? Eu não podia mudar, deixar dizer para os meninos, não façam mais som de macaco, não me chame mais de macaco, não ia adiantar, né? Então eu entendi que é alguma coisa que eu tinha que fazer, né, com aquilo. E aí tracei um plano, foi realmente um plano para mim, na minha mente de 15 anos, foi muito grandioso, né? Que foi reagir de maneira diferente. Então, assim, o que eu fazia? Eu passava, eles faziam, né, o som de macaco, eu baixava o cabelo, chorava e tal. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer diferente. Vou levantar a cabeça. E aí, bom, foi assim, sabe aquele dia que tu acorda e aí, não, é hoje, e aí tu vai tremendo, tá? Eu fui tremendo para a escola. Quando chegou no corredor ali que eu tinha que passar, eu olhei para frente, levantei a cabeça e já passei de cabeça levantada. E aí, quando eles começaram a fazer o som de macaco, eu olhei, bom dia, com um silêncio estarrecedor. Eu passei. Chegou no outro dia, eles começaram a fazer sons de macaco, eu levantei, continuei levantando a cabeça e olhei assim para eles e ri. Vocês estão fazendo sons de macaco porque o homem evoluiu do macaco? Por isso? Aí eles começaram a rir. E aí um olhou para o outro e disse, te disse que não fazia mais sentido fazer isso com ela, não tinha mais graça. Passei. Chegou na outra vez, fiz a mesma coisa, bom dia, tudo certo. Assim, nunca mais, né, aconteceu desses meninos, né, fazerem isso. Então, dali eu tive certeza, né, que autoconhecimento, que era o nome do que o Joseph Murphy falava, ele é a mãe do conhecimento. Né? E autoaceitação salva, porque eu também não me aceitava. Então, eu fui criada uma criança negra, mas a gente não falava a respeito disso. Tu é negra, não tem problema nenhum, o outro é branco, o outro é, né, loiro e tal. Não, não se falava. A palavra negro era uma palavra ofensiva. Então, assim, eu me ofendia se me chamavam de negro. Então, a gente não teve um preparo para isso. Né? Então, simplesmente não se falar é um assunto que não se falava, como se varresse para debaixo do tapete. Né? Então, eu entendi, né, essa questão, ao mesmo tempo que eu entendi autoconhecimento, eu entendi autoaceitação. Né? Então, foi muito importante essas coisas. Porque eu continuei sendo chamada de negra em muitos momentos, mas eu passei a olhar e dizer assim, sim, eu sou negra e tu é branco. Qual é o problema? Somos diferentes. Tu quer que eu te chame de branco? Não precisa me lembrar, eu sei que eu sou negro, ok, mas meu nome é Gislene, muito prazer, tu é Cássio, ok, beleza. E aí passei a encarar de uma maneira muito natural. Né? Então, totalmente eu vi que estava dentro de mim essa mudança. Né? E a partir daí, minha vida continua não sendo tão fácil assim, né? Costumo dizer que costumo dizer não, passei exatamente 10 anos na faculdade, né? Então eu saí do ensino médio, fui tentar vestibular na Federal, que eu achava que para mim seria muito fácil, né? Porque eu era a melhor aluno da escola, afinal de contas, né? Não deu certo, né? Depois eu fui entender a diferença de equidade e de igualdade, mas né, muito depois e decidi ir para a faculdade particular, porque eu tinha um sonho que era ser economista. Um sonho de algo que eu me tornei curiosa assistindo o Jornal Nacional. Eu via né, as notícias de inflação, de balança comercial, que eu achava muito interessante. Né? Quando eu entendi que o profissional que cuidava disso, que eu gostava, que eu me interessava, era economista, eu não tive dúvida, eu decidi que eu seria economista. E aí, em prol desse sonho, né, eu decidi passar esses 10 anos da faculdade para realmente conseguir realizar meu sonho. Né? E sabe que esse ano eu estava dando uma aula inaugural de economia, e aí contei esse fato, um jovem de 18 anos, né, futuro economista, se Deus quiser, me perguntou assim, nossa, mas como é que tu conseguiu né, ter paciência e resiliência de passar os 10 anos na faculdade? E eu disse para eles, olha, sinceramente eu não tinha ideia que seriam 10 anos, mas eu posso dizer exatamente o que me motivou? O que me motivou foi ter uma chance, né? Porque se eu decidisse sair da faculdade, eu não teria nenhuma chance de realizar meu sonho. Né? E o meu sonho era ser economista, mas com o objetivo de ter uma vida confortável, né? Fazendo uma coisa que eu gostasse. Então, ter o meu salário, né? Fazendo uma coisa que eu gostasse e viver confortavelmente. Então, isso eu consegui realizar. E depois que eu terminei a graduação, foi como se eu tivesse vivido 50 anos em 5, né? Tamanho foi o progresso da minha vida. Eu costumo dizer que foi
a graça, né, a bênção que eu recebi por ter tido toda essa resiliência, né, de ter passado esses 10 anos. Obrigada, Dirlene, por compartilhar a tua história e nos permitir te conhecer um pouco mais. Como a gente falava no início, né, as histórias conectam. Mas eu quero falar contigo também sobre economia. Então, a gente sabe que a presença das mulheres no mercado financeiro no Brasil ainda é muito desigual, né? Tem um dado de uma pesquisa da B3 que revela que as mulheres ocupam um pouco mais de 20% das posições nesse mercado, algo como 23%. Então, além dos desafios que as mulheres enfrentam em todas as áreas, né, de ambiente, conciliar carreira com maternidade, desigualdade salarial, o que que você encontrou nesse ambiente, no universo da economia? Sim, sabe que, Cássia, para mim, a questão muito mais difícil foi, né, superar o preconceito racial, social, do que a questão do gênero. Porque aí tem muito a ver com a questão de eu ter sido criada por 3 mulheres, né. Então, como falei, meu pai se divorciou da minha mãe muito cedo, né, eu tinha 3 anos, tal, então, assim, figura masculina na minha vida eu não tive. Então, a verdade é que impactou muito na minha vida adulta, eu nunca tive nenhum homem para me dizer não. Então, nunca tive ninguém que dizia assim, não pode fazer tal coisa. Não, não tive isso. Então, eu costumo dizer que o machismo mesmo, eu fui conhecer na vida adulta. Hum? Então, quando eu decidi ser economista, ninguém me disse não. Né? Eu recebi nãos na vida, mas por conta da cor da minha pele, né? Por conta da minha condição social. Mas se foi por ser mulher, até eu não me identifiquei. Né? Eu fui identificar isso muito depois do mercado de trabalho. Então, até um dos motivos que hoje, quando eu entendi isso, hoje me leva a trabalhar muito com empoderamento feminino, né? Que é essa questão de não ter recebido esse não, né? Ah, não, isso é coisa de homem ou coisa de mulher. Então assim, a minha infância, né, ela já foi uma infância que não tinha brinquedos de menino ou de menina, né? Na minha casa nunca houve tarefas de homens ou tarefas de mulheres, né? A minha mãe, as minhas irmãs, como eu falei, como eu sou a filha mais nova, eu sou a mais protegida, né? Eu sou a que sei menos fazer coisa, mas a minha mãe e as minhas irmãs, elas trocam lâmpada, elas trocam botijão de gás, elas consertam alguma coisa que quebrou, enfim, né? Elas fazem tudo isso, né? Então, não teve essa diferenciação. E então, para mim, é muito mais natural isso. Então, mas quando trabalhando com mulheres, eu entendo, né, que tem muito a ver a questão da autoestima. Né? Então, não acreditar no seu potencial, ouviram muitos nãos, né? Já vem lá da base, do pai, da mãe, do avô, né? Com isso não é coisa de menina, isso é coisa de menino. Então, as áreas, né? Você me dirá, a minha profissão, economia, só para falar é exata, não, economia não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada, e assim como economia tem administração e temos contábeis, né? Então, vamos pensar a área de cálculos, né? Normalmente é a área mais de homem. Então aí já vem de casa aquela crença, né? Ah, não, isso é coisa de homem. Mulher vai mais para a área das humanas. Então já começa aí o preconceito. Né? Então as mulheres chegam, né, nas universidades e elas se deparam com um monte de homens fazendo aquelas faculdades e muitas desistem, elas não têm estímulos. Então, para mim, quando eu falei, tudo eu fui entender muito depois, né? O fato de não ter tido essa criação da diferenciação, isso é coisa de homem, coisa de mulher, isso não me intimidou, né? Por mais que eu chegasse na graduação e visse só homens, ok, né? Então, ser a única nos espaços, para mim, não era grande diferenciação, né? Qual a diferença ser a única mulher ou ser a única negra? Ok, eu ia igual, né? Então, a minha profissão, eu lembro quando eu decidi ser economista, né? Então foi, né, muito inspirada a ver no Jornal Nacional, tal. Eu via somente homens sendo economistas. Mas sabe que eu fui pensar isso agora há pouco, né? Quando as pessoas me perguntam, na época eu via homens. A primeira mulher que eu vi economista foi a Zélia Cardoso de Mello. Mas eu já tinha decidido antes ser economista. Hum? Então, quando eu cheguei numa empresa, eu fui menor aprendiz, meu primeiro trabalho foi ser menor aprendiz, aí eu já tinha
na cabeça que eu queria ser economista. E aí eu vi os executivos de pastinha, eu decidi, eu quero ser economista e executiva de empresas. Mas em quem eu me inspirei? Me inspirei em homens. Esses executivos que eu via de pastinha eram homens, não tinha mulher ali. Só que eu fui pensar isso, né? Tudo agora há pouco. Quando eu falei, a questão assim, de 2 anos, né, que eu me tornei empreendedora, tal, a minha história, né, veio à tona, e aí as pessoas me questionam isso, porque até então eu não tinha parado para pensar, né, o quanto eu me inspirei em homens, né? E que fez total diferença na minha vida essa questão, né, de não ter essa comparação, de dizer para mim, não, isso não pode fazer, isso é coisa de menino e tal. Não, né? Então, é mais um fato que me faz realmente, né, trabalhar com esse empoderamento feminino. Né? Então, de mostrar para as mulheres que nós somos tão capazes, o quanto é importante a gente buscar tirar essas nossas crenças, né? Questionar. Eu sempre coloco que assim, qualquer mudança ela acontece a partir do nosso questionamento. Né? Então, uma das coisas que eu sou também, eu tenho formação em coach, gestão das emoções, e eu trabalho com crenças, né? Então, a maneira de começar a desbloquear crenças é questionando. Né? Então, realmente é através do questionamento. A gente começar a se questionar. Uma das coisas uma crença muito forte para nós mulheres é que mulher não ajuda a mulher. Tá, mas quem será que criou essa crença? Será que foi uma mulher? E por quê? Sabe, começar a questionar isso, né? Mas todas as mulheres são assim? Por que a gente não pode fazer diferente? Quando eu vejo uma mulher falando mal de outra mulher, isso me deixa muito mal, tal. Já aconteceu de eu me afastar de pessoas, né, que eram minhas amigas, eram muito próximas a mim. Primeiro conversei com essa pessoa, mas não fica legal tu tá falando de outra mulher assim, né? Mas ela continuou, achou que não tinha nada a ver. Sério, eu me afastei. Hum? Porque não como eu costumo dizer que as competências que nos trouxeram até aqui podem não ser suficientes para nos levar adiante. Aí eu realmente hoje em dia eu acredito que o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. Né? Então é bem assim, uma sobe e puxa a outra. Né? E é a partir disso que a gente vai escrever uma nova história. Né? As mulheres ajudando as mulheres, que nós temos tantas capacidades quanto os homens. E é uma luta. Cássia, eu gosto de trazer sempre isso, tanto como eu trabalho muito a questão do racismo, do machismo e tal, não é uma luta de machismo, não é uma luta de mulheres contra homens, né? O racismo não é uma luta de pretos contra brancos. Não, é uma luta por igualdade, é uma luta da sociedade, né? Entender que o mundo precisa evoluir. A gente está evoluindo, está buscando um mundo melhor, uma sociedade melhor. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Eu digo para minha filha e para gerações futuras. Né? Não é só para minha filha, é para gerações futuras. Então a gente está buscando esse mundo melhor. Não é uma luta de um contra o outro. Né? É cooperatividade, né? É entender que as mulheres são tão capazes contra os homens, os negros são tão capazes contra os brancos. É isso. Né? Então somos pessoas. E aí quando eu falo muito, eu tenho uma amiga que é uma amiga lá do tempo da escola. Tá? Inclusive é uma dessas amigas que presenciou esse meu momento, só que eu não falava, né? E quando a gente passou a ter redes sociais, que na época não tinha, então eu posto coisas sobre a consciência negra, e essa minha amiga sempre ficava incomodada, e me dizia assim, Divine, não, consciência negra não tem nada a ver, o negócio é consciência humana. Tá. Até que, como eu não contava a minha história, ela não sabia. Né? Então, foi 2020, né? Primeira vez que eu publiquei o artigo, né, do Lixa Paris, ela leu o artigo e ela me ligou chorando. E ela diz assim, nossa, Dilene, agora eu te entendo. Porque eu não sou racista, realmente ela não é. Eu achava que todo mundo tinha essa relação, não era racista. Eu entendo que não é. E aí eu costumo dizer para ela, tudo bem, ok, mas eu sonho com esse dia que a gente vai poder comemorar a consciência humana. Porque daí nesse dia não vai haver mais machismo, não vai haver mais racismo, capacitismo, né, idadismo, nenhum ismo vai haver. Né, a questão do LGBT, todo mundo realmente vai ser igual. Mas enquanto não houver essa igualdade, né, a gente precisa realmente lutar e ter essas datas assim que marcam, né, para a gente lembrar essa grande importância.
Eu quero juntar aqui uma pergunta que eu vi que você recebeu, né, o troféu Businesswoman, que foi pelas suas contribuições na economia e lutas a favor de programas voltados à inclusão e contra o preconceito. Como que nós, enquanto sociedade, enquanto organizações, porque aqui a gente tem um público muito de profissionais de gestão de pessoas, podemos contribuir com isso? Bom, só que eu gostaria de voltar um pouquinho, até que eu acabei não respondendo bem a tua última questão, mas também tem a ver com contribuir, tá? Uhum. É a questão de que pesquisa, tu falou da B3 e tal. Então, assim, eu sempre coloco que as coisas não começam grande, né? É importante a gente entender que tudo tem seus momentos e são degraus, né? Então, vão subindo. Embora, né, o número de mulheres que investem ainda seja pequeno, o ano passado, aliás, de 2020 para 2021, mas nós não terminamos 2022 ainda, esse dado que eu tenho é de 2020, referente a 2021, houve 48% a mais de crescimento de mulheres investidoras em relação aos homens. Né? Então, foi o gênero que mais cresceu de investidoras. Então, a gente teve muito mais, né, mulheres, né, investindo na bolsa do que homens. Então, é importante demarcar, nossa, a gente tinha um mínimo, não vai também de uma hora para outra, né, crescer assim. Então, o crescimento, ele, né, eu sempre, tudo começa pequeno. Né? Então, por aí, tudo começa pequeno. Então, a gente está vendo um crescimento, está vendo uma diferença. A mesma coisa, né, toda a questão em relação do racismo, do machismo, do LGBTQIA+, né, do idadismo, tudo está tendo uma melhora, mas é aos poucos. A gente precisa celebrar conquistas, mas continuar avançando. Quanto à contribuição, tá? Eu vejo que a gente está num momento, assim, não é à toa que 2020 a gente começou a falar tanto de questões sociais. Por quê? A gente estava numa pandemia, a gente voltou para dentro das nossas casas, a gente teve mais tempo para refletir. Então, acho que houve esse momento de reflexão, aconteceram fatos que talvez, se a gente estivesse naquela nossa vida louca, agitada, talvez fosse só mais um fato, né? Então, teve a questão do George Floyd nos Estados Unidos, teve a questão do João Alberto aqui no Brasil, é, a ascensão feminina já estava numa crescente, né? E a gente foi, nós entendemos, né, que nossa, mas do jeito que está a sociedade, ela não pode continuar. Né? Então, foi o fato do que essa minha amiga, né, falou, a consciência humana, acho que a consciência humana bateu, né, que realmente, poxa, mas se a pessoa é humana e é negro, ela tem que passar por tudo isso, né? É humana e a mulher ela tem que passar por tudo isso, né? Então, eu vejo essa contribuição da sociedade, Cássia, de começar, como eu tinha falado antes, né, a questão do questionamento, né, que quando a gente busca mudar alguma coisa, por onde começa? Vamos nos questionar. É justo isso? Né? É justo que uma pessoa, por ser negra, ela tenha que passar tanto mais trabalho que outros? Né? É justo porque uma pessoa, por ser mulher, ela não poder fazer uma determinada coisa? Né? É justo por ser mulher, ela não poder sair na rua com uma mini saia? Então, a sociedade começou a se questionar, e a partir do momento que a gente começa, né, a nos questionar, a gente começa a buscar melhorias. Né? Então, todos podem contribuir. Então, nas minhas falas anteriores, né, muito eu disse de que eu não tinha me dado conta, né, que a sociedade era machista. Eu fui conhecer machismo depois de adulta. E aí eu fui buscar lá no meu passado, né, questões que realmente demonstravam quanto a sociedade era machista e fui entender como eu poderia contribuir, né, com as mulheres. Né, eu gosto muito da palavra sororidade, né, que é a irmandade entre mulheres mesmo. Para mim é uma palavra nova, né? Já praticava, mas eu comecei a praticar muito mais sororidade. Né? Então, comecei a me engajar em grupos, né, núcleos realmente de mulheres para auxiliar outras mulheres também, né, grupos com negros também para ajudar, né, pessoas como eu. Então, e é algo que todo mundo pode fazer. Né? Costumo dizer, nas empresas, tem empresas que dizem, não, mas eu não quero colocar vagas afirmativas, né, para negros, LGBT, né, a questão da idade, não quer. Ok, não quer.
mas começa a questionar os viés inconscientes, né? Começa a questionar na base, né? nas seleções, né? Os seus líderes, começa a treinar os seus líderes para que realmente destrua esses viés inconscientes, né? Numa vaga que vai exigir, as vagas exigem inglês fluente, espanhol, não sei o que, tá? Se questiona, tá, mas dessa vaga realmente eu preciso de inglês fluente? A pessoa vai utilizar o inglês? Né? Começa a buscar entendimento que nem todas as pessoas têm condições de estudar inglês. Né? Entender que o nosso Brasil, né, nosso país, muito se fala em meritocracia, mas como é que eu vou falar em meritocracia se nem todos partem, né, da mesma posição? Uhum. Então, isso, né? Não precisa ser sempre de uma maneira, né? É a questão que hoje fala muito das vagas afirmativas, né? Então, as empresas pensam assim, ah, não, eu preciso só das vagas. Não, não é só a vaga afirmativa. Porque se eu tiver vagas afirmativas e não tiver questionado os meus vieses, eu vou ter diversidade, mas eu não vou ter inclusão, né? Porque a diversidade, ela é muito mais número, né? A quantidade de pessoas diversas que eu tenho. Agora, a inclusão, né, é saber que eu vou realmente dar condições para essa pessoa crescer e progredir. Né? Se dizem que a diversidade é chamar para a festa, a inclusão é chamar para dançar, justamente por isso. Né? A inclusão vai realmente incluir ela, fazer e demonstrar que ela pode crescer, ela pode se desenvolver, né? Ela vai se sentir parte daquele todo. Né? A inclusão eu só quero colocar na minha empresa mais negros, mais mulheres, mais LGBT, mais pessoas de mais idade, mas eu não estou me preocupada com as pessoas que vão se desenvolver, o que elas vão passar dentro dessa empresa. Um exemplo, né, o caso que eu falei da escola. Claro que na época não se chamava programa de diversidade, né, mas era um tipo de programa social, porque uma aluna que veio de escola pública, pobre, né, deu a causalidade de ser negra também, então era uma diversidade da escola, era um número, né, mas não houve, né, como fazer essa inclusão. Né? Graças a Deus, como já fui muito ajudada pelos professores, eu consegui fazer essa minha inclusão e consegui me encontrar lá dentro. Mas tem muitos casos, eu gosto sempre de dizer que tem muitas Dirlenes por aí nas vilas e nas favelas, que daqui a pouco até consegue, né, uma bolsa de estudo, alguma coisa assim, mas não consegue se manter nesse ambiente tão hostil. Uhum. Então, é a inclusão, né? Só a diversidade pura também, né? Não dá. Então, e é algo que todos nós podemos fazer, né? Vamos pensar assim, ó, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Como eu falei, essa minha amiga, ela não era racista, mas ela não era antirracista. Né? A partir do que aconteceu, né, do fato comigo, ela disse, não, me tornei antirracista. Né? A mesma coisa a questão do machismo, né? Não basta não ser machista, tem que ser antimachista. Né? Um homem viu um outro agredindo uma mulher, reage. Né? A mesma coisa a questão do racismo. Tu viu uma outra pessoa cometendo um ato racista? Reage. E é o que a gente tem visto na sociedade hoje em dia. Se não aconteceriam, né, a diferença, eu costumo dizer que a diferença do racismo hoje é que está sendo filmado. Mas por quê? Tem pessoas aliadas, mesmo não sendo negras, elas são aliadas da causa. Né? Elas estão lá mostrando. Né? Hoje em dia a gente tem diretor de TV demitido por ato racista, jogador de futebol, de vôlei por ato, né, homofóbico, racista. Então as marcas elas já não querem mais estar atreladas, né, a machismo, LGBTQ-fobia, enfim, todas as fobias aí as marcas não querem mais porque isso economicamente passa a ser ruim, mal visto. Né? Eu falo muito, né, da diversidade na economia. Então, cada vez mais as marcas elas precisam entender que a gente vive num ambiente diverso. Eu não vou ter consumidores somente brancos, homens de 25 anos, né? Assim como eu não vou ter pessoas para trabalhar somente com um perfil. Né? Então, se tornou muito necessário que as marcas entendam isso. Então, hoje em dia, a gente tem movimentos como Black Money, Pink Money, economia prateada, né? Que se não representam no consumo. E aí? Né? Então, daqui a pouco vai existir somente núcleos de consumo. Eu vendo para isso, para aquilo. Não, as marcas querem poder vender para todo mundo. Né? Então, por isso, cada vez mais, né, as marcas buscam essa representatividade e isso é bom para todo mundo, né? É bom para a sociedade. Perfeito.
Eu queria conectar aqui, já que você falou do contexto organizacional, também sobre uma conversa de carreira. Eu vejo muitos seus conteúdos também, o universo do LinkedIn também voltado para isso. Quando a gente fala assim, de um cenário ideal de uma carreira sustentável que permite a pessoa fazer uma movimentação, uma recolocação, uma das bases assim, é a questão da segurança e estabilidade financeira. E aí você falou também sobre os investimentos, que aumentou a participação das mulheres, tal. Claro que a educação financeira não é igual a investimento, mas o Nessas tema partes. é, o tema dinheiro ainda é um tabu, principalmente nas bases da pirâmide, né? Então, como que você trabalha isso nos conteúdos, nas consultorias, considerando também uma questão de contexto, aí falando especificamente de mulheres, que muitas vezes são as principais provedoras do núcleo familiar. A gente sabe que ainda existe a questão de desigualdade salarial para homens e mulheres ocupando a mesma função. Então, como que a educação financeira contribui para mudar essa realidade? Sim, ótima pergunta. Aí eu sou a mulher dos tabus, né? Sou mulher negra e falo de dinheiro. Então, tudo é tabu. Então, o dinheiro é mais um tabu que a gente vive. Né? Então, tem lugares, listas que apontam, né, que o dinheiro é o maior assunto tabu do Brasil. Né? Então, é muito comum casais não falarem sobre dinheiro. Causas financeiras é o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. Contudo, é o primeiro motivo de briga entre os casais. No entanto, eles se separam mais, né, por traições. Né? Mas o primeiro motivo de briga é o dinheiro e o segundo de divórcios é o dinheiro. Então, é um tabu muito forte. E como eu tinha falado antes, né, que tudo que é silêncio acaba virando tabu. Então, imagina dividir a tua vida com uma pessoa que vocês não falam de dinheiro, vocês não têm plano em comum, né? Não sabe quanto a outra pessoa tem de rendimento e assim vai. Né? Então, eu sempre trago a questão da educação financeira que ela é para todos. Né? Até, recentemente houve uma discussão a respeito, né? Que já hoje nas escolas particulares, né? Desde 2017, o MEC colocou uma lei, né? Que as escolas precisam ter educação financeira. Então, o ano passado, realmente começaram a implementar. Hoje em dia, acredito que todas as escolas particulares já têm, né? E está vindo para as escolas públicas, aí os estados estão votando, né, de se deve implementar na grade curricular das escolas públicas a educação financeira. Então, essa discussão está muito em alta, né? E eu defendo isso, que a educação financeira é para todos. Não que ela vai te trazer mais dinheiro numericamente, né? Se tu recebe o salário mínimo, não vai do dia para a noite receber mais, né, que o salário mínimo. Mas a diferença de saber gerir aquele recurso, isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Né? E eu trago muito isso, Cássia, com o meu exemplo. Eu acredito muito, tá, que palavras, elas comovem, elas se sensibilizam. Mas um exemplo, ele arrasta realmente, ele mobiliza as pessoas. Então, quando eu trago o meu exemplo, realmente isso mobiliza. Então, assim, nos meus trabalhos, né, eu sempre trago esse exemplo. Né? Que, para mim, o que fez a grande diferença na minha vida foi saber gerir um recurso que, inclusive, eu não tinha, que era dinheiro. Né? Então, eu me intitulo economista muito antes de ter a graduação. Né? Porque eu soube gerir com dinheiro. Sério, um recurso que eu não tinha dinheiro. Mas o pouco que eu tinha, eu sabia gerir. E qual foi o meu grande investimento? Em mim, na minha educação. Então, quando eu falo que depois da graduação, né, eu vivi 50 anos em 5, o tamanho foi o progresso da minha vida, foi por causa desse primeiro grande investimento. Então, eu coloco assim que estudar, né, para todos é importante, mas agora para os mais pobres é determinante. E a mesma coisa a questão da educação financeira, saber gerir bem o dinheiro é bom para todo mundo, mas para os mais pobres mas é determinante mesmo. Né? E através, como eu falei, através desse meu exemplo, eu realmente consigo mobilizar muitas pessoas. Então, assim, eu tenho no meu site é um caso que tem bastante casos ali de depoimentos de pessoas que falam assim, da mudança de vida, né, que foi depois de uma mentoria comigo, que é justamente trazendo, né, esse grande exemplo que arrasta, que faz demonstrar que é possível. Né? Então, assim, eu já tive casos, né, de pessoas na mentoria que, olha, eu tinha um caso de uma pessoa que tinha um salário de R$ 25 mil, tá? Só que ó, R$ 25 mil que parece que, nossa,
um super salário, né? Mas só que ela vivia endividada, ela não tinha sonhos na vida dela, ela não viajava, ela vivia uma vida de consumo, de festinhas, de barzinho, tal, e vivia endividada. Então, assim, ela recebia 25, gastava 30, né? E já casos de pessoas de ter, sei lá, 2 salários mínimos, R$ 2.400, mas conseguia ter uma vida muito regrada, né? Não devia para ninguém. Só que essa pessoa, no caso, essa pessoa, ela queria começar a fazer investimentos, né? Então, olha a diferença, né? De R$ 25.000 para 2.400. E uma estava totalmente endividada, né? Que eu costumo dizer que qualidade de saúde financeira é qualidade de vida, né? Tu não perdeu o sono. E a outra, com 2.400, ela conseguia ter uma tranquilidade. Claro que havia um mês apertado, ali tudo muito justinho, mas era uma pessoa muito regrada, que era muito parecida com a de uma comigo. Né? Assim, eu passava a minha vida, eu lembro que eu recebia o meu salário, pagava a faculdade, me sobrava trocados. Né? Então, assim, a minha mãe e minhas irmãs que me ajudavam a comprar roupa, sapato, enfim, né, para eu conseguir atravessar o mês. Né? Então, tem muito caso de pessoas que é essa determinação que está na cabeça delas, elas conseguirem ter inteligência financeira, eu trago sempre uma diferença, tá? De educação financeira e inteligência financeira. Porque educação financeira são teorias, conhecimentos que tu vai receber sobre a fazer um orçamento, a fazer investimentos, né? Mas se tu não colocar isso em prática, que é a inteligência financeira, realmente tu colocar isso em prática, colocar na tua vida, aplicar na tua vida, não vai acontecer nada. Né? Que é muito, eu ouço muitas pessoas falar da questão dos livros de autoajuda, que na minha época era psicologia, eles lêem aqueles livros, mas o livro não vai fazer nada por eles. Eles que têm que agir, né? E a mesma coisa a educação financeira. Olha, eu posso fazer, né, várias disciplinas de educação financeira, mas se eu não decidir aplicar na minha vida, não vai acontecer nada. Né? Mas faz a diferença. É muito mais fácil tu aplicar algo que tu conhece do que algo que tu não desconhece. Né? Então, eu tive eu sempre me coloco como eu sou uma pessoa abençoada, de uma maneira muito intuitiva, eu, né, entendi isso. Né? Mas se a gente conseguir colocar na grade curricular a educação financeira, as pessoas vão ter o conhecimento e se torna muito mais fácil aplicar. Né? Então, geralmente o que eu trago, né, no meu trabalho é isso. É possível uma pessoa com um rendimento de R$ 25.000, né, ter também problemas, né? E assim como uma, né, com de 2 salários mínimos, é possível que ela tenha uma vida financeira boa, né, com qualidade. É claro que ela vai viver mais apertada, mas é possível. Né? Então, ela invista, né, nas coisas certas. Aí, como eu sou uma pessoa muito voltada para a educação, eu sempre coloco, invista na educação. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, Cássia, eu sempre gosto de trazer a questão do propósito e do que faz sentido. Né? Eu falo de educação porque a educação faz sentido para mim. Né? Eu nasci com uma vontade, sei lá, louca de estudar, que eu não sei de onde é que veio. Né? Então, isso faz muito sentido para mim, mas eu sei que tem pessoas que não gostam de Para estudar. algumas pessoas Não, pode ser pode o fazer outra coisa. conforto, pode Isso, ser algo para a família, lazer. isso, mas exatamente. Assim, faz algo que faça sentido para ti. Tá? Acho que eu consegui responder a tua pergunta. Sim, perfeitamente. Então, tá. Eu gostaria que você finalizasse contando a história com a SBDC, que você falou lá Ah, no início e como isso se relaciona também com a sua carreira de mentora. uhum. Tem muito a ver assim, ó, eu sou uma lifelong learner muito antes de existir a palavra, né? Então, estudar continuamente faz parte da minha vida, né? Desde que eu lembro de ter entrado na escola com 7 anos de idade, eu estou sempre estudando. Só dei uma pausa de 2 anos quando eu tive a minha filha, né? A minha Joana, que foi algo que eu prometi a mim mesma, que eu vou até essa criança completar 2 anos, eu vou ficar do trabalho para casa, né? Não vou estudar. Mas aí ela completou 2 anos, eu comecei, voltei para minha rotina de lifelong learner, e aí surgiu a questão da mentoria. Eu já tinha feito uma formação, 2 formações, eu tenho 2 formações em coach, eu tinha feito coaching, coach financeiro e gestão das emoções, e aí estava muito em alta a questão da mentoria. Eu disse, o que é isso? Porque quero saber qual é a diferença do coach, do mentor, tal, né?
fui buscar uma formação em mentoria. E aí veio a formação da SBDC. Que aconteceu? Eu estava, em 2019, tudo presencial, né? E eu tinha até, confesso que eu tinha um preconceito em relação ao online, tá? Então, depois da pandemia que eu fiz as pazes com online, né? Hoje em dia adoro o curso online, mas na época era tudo presencial. E fui pro curso, eu lembro que era novembro de 2019, né? E aí no curso tem uma colega que se apresentou como especialista em LinkedIn, Mara Almeida, o nome dela. Ok, muito simpática, querida, então, mas né, para mim, né, eu já conheci o LinkedIn por ser líder, né, eu tinha uma área administrativa financeira, rede administrativa financeira, e já tinha implementado um RH na empresa. Né? Então, era comum, os currículos chegavam nas minhas mãos, eu acessava o LinkedIn para olhar o perfil do candidato tal. Eu lembro que vários momentos acontecia de chegar um líder de outra área e dizer assim, eu tenho uma vaga aqui, mas eu preciso preencher essa vaga o mais rápido possível, no máximo 15 dias. Sabe o que eu fazia? Pegava as necessidades da vaga de inscrição do cargo, ia para o LinkedIn, eu mesma buscava uns 4 perfis, entregava para o RH e disse, pega esses 4 perfis, chama e faz a seleção a partir desses perfis. Então, eu tinha essa relação com o LinkedIn, né, de consumidora. Gostava até hoje, né, eu gosto e indico o LinkedIn Notícias, né, que é uma fonte de notícias muito limpa, né, no sentido que não tem viés ali políticos tal, né, é muito naquela notícia da maneira que ela vem mesmo. Então, já era essa consumidora de conteúdos. Mas eu não produzia nada para o LinkedIn e tal. E aí o que aconteceu? Final de 2019, veio 2020, eu lembro que eu saí em férias em fevereiro, quando eu voltei, estourou a pandemia. Aliás, eu encontrei a pandemia no aeroporto já. Uhum. Trabalhei mais 3 meses na empresa, né? Eu lembro que me mandaram os equipamentos para minha casa, né? Voltei ao trabalho das férias em home office e tal. Trabalhei mais 3 meses e fui demitida, né? Foi uma demissão que, para mim, representou algo muito, não digo traumático, mas marcante, porque foi a minha primeira demissão da vida, né, em 30 anos de carreira. Então, assim, eu não estava na mesma empresa esses 30 anos, mas era assim, um dos orgulhos que eu tinha era justamente nunca ter sido demitida. Eu pedi a demissão das empresas. Né? Então, aquela primeira demissão assim, me pegou de jeito. Depois eu entendi, né, inteligência emocional pura, entender o sentimento que a gente está sentindo. Né? Eu estava sentindo um orgulho ferido, porque na primeira vez, né, decidiram pela minha carreira. Eu sempre me considerei uma pessoa protagonista da minha carreira e dona da minha carreira. Então, aí eu decido quando eu quero sair, e decidido por mim. E o fato de estar na pandemia, isso que realmente me deixou mais preocupada, porque eu pensei assim, nossa, como é que eu vou entrar em contato com as pessoas agora? Como é que eu vou participar do processo seletivo? Como é que eu vou me recolocar? Como é que eu vou falar com as pessoas? Já era uma pessoa de network forte, né? Então, assim, eu conhecia alguém no mundo do trabalho, trocava cartões, perguntava se tinha LinkedIn e tal, já tinha essa rede forte de network. Mas eu penso, tá, mas como é que eu vou contatar as pessoas agora? Né? E aí me veio na lembrança a Mara Almeida, né, que eu conheci através de vocês. Né? Então, assim, contatei a Mara Almeida e começamos uma mentoria de LinkedIn. Então, a estratégia que a gente tinha era realmente fortalecer a minha marca pessoal, né, me colocar como uma referência na área de economia e finanças. Né? Esse era o objetivo. A gente nem tinha falado, nem sabia o que era Top Voice. Então, assim, nós fomos trabalhando e assim, eu sou uma pessoa muito aberta ao novo, né? Assim, não é à toa esse título de uma das mais criativas, porque eu tenho essa questão de abertura, assim, tu me convida para tal coisa, né? Eu vou assim, de mente aberta, coração aberto. Então, muitas pessoas me convidavam para conversar, e eu ia, né? Através dessas conversas, eu fui entendendo que eu não queria mais trabalhar em empresas. Sabe, que o meu tempo em empresas já tinha se esgotado, que eu realmente empreender para mim era uma oportunidade. Eu fiz a minha matriz SWOT, né, a SWOT pessoal, e empreender estava como uma oportunidade, não como meu foco. Então eu troquei, né, aquilo que era oportunidade, eu puxei para o meu foco e entendi que eu queria ter uma consultoria de gestão estratégica e financeira. Então eu ia ser uma consultora de empresa. Continuando essas conversas,
eu conversei com uma pessoa que tinha sido minha colega na faculdade, tinha feito algumas disciplinas comigo, né? E eu lembro que eu olhei, e essa pessoa eu convidei, eu que fui a anfitriã, né, convidei para conversar, porque ela era professora, né, que era algo também que eu queria, e empreendedora, que era algo que eu queria. Então, comecei a conversar com ela, tal, e aí ela perguntou, tá, mas o que que tu pensa para o futuro, tal, eu falei, né, do que eu estava pensando para, né, para empreender. Ela olhou assim para mim e pensou, tu já pensou que tu poderia escalar melhor esse teu negócio trabalhando com pessoas físicas, não só com pessoas jurídicas? E eu, mas de que forma? Sendo mentora, mentorando. Né? Mentoria dá muito menos trabalho que consultoria, tu pode atender muito mais mentorados, tá? Eu disse, nossa, eu tenho curso, inclusive, né? Tenho formação, tenho diploma, mas eu nunca mentorei. E aí ela me disse assim, então, vem trabalhar comigo. Né? A empresa dela é um hub de tecnologia que ela prepara novos empreendedores de startups. Né? Assim, eu estou justamente precisando de uma mentora financeira. E eu te ensino a mentorar, né? Tem alguém que já lá fazendo esse papel, né? A gente te ensina, né? E ali tu vai para frente. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu saí dessa conversa com essa pessoa, né? Já saí dali, já fui abrir um CNPJ para minha empresa, né? Já comecei a trabalhar com ela, mentorando, né? Aí depois foram vindo clientes de consultoria, né? E o que aconteceu? Naquele mesmo mês que eu lancei a minha empresa, veio o Top Voice. Então, houve um reconhecimento muito forte, né, em relação ao trabalho, né, que eu estava fazendo ali dentro do LinkedIn. Né? Então, teve de novo, eu ia falar sorte, mas não gosto dessa palavra sorte, mas essa coincidência, né, de eu ter a formação em mentoria, e aí eu estava empreendendo, já veio uma pessoa e disse, você não, tu poderia fazer tal coisa que, né, vai ser melhor para o teu negócio. E realmente hoje eu foco muito mais na mentoria, porque eu entendo que eu posso atender mais pessoas, é muito mais leve o trabalho, né? E tem a questão do propósito, né? Eu consigo, tu vê a satisfação e tu vê a mudança muito forte na vida das pessoas. Então a gente consegue aliar muito mais esse propósito na mentoria, a gente consegue entender, né, de uma maneira mais rápida, né, esse propósito. E tem tudo a ver, né, com a formação que eu já tinha, né, que foi através de vocês. Então, gosto sempre de trazer essa história, né? E, mais uma vez, né, aquele pensamento de que a sorte até existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando duro. Eu trabalhei duro, mas é a minha vida toda, né? Tava trabalhando duro e daqui a pouco veio a sorte e me encontrou. Muito bom. Dirlene, adorei conversar contigo, ouvir tua história. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Manda um beijo para Joana. Ai, E, será entregue. enfim, só te agradecer. Se você quiser deixar um recado aí para quem está nos ouvindo e assistindo também no YouTube. Bom, nossa, as horas passaram que eu nem percebi, né? Eu sou realmente essa pessoa que fala demais enquanto estou falando de coisas agradáveis, né? E a gente nem percebe, né? Mas deixar uma mensagem que é um pensamento que rege, né, a minha mentoria, principalmente quando eu falei, eu gosto muito de trabalhar com pessoas físicas, né? Então eu comecei a minha empresa para trabalhar com pessoas e veio, né, essa sugestão de trabalhar com pessoas físicas e hoje eu me sinto mais realizada a trabalhar com pessoas físicas. Então eu tenho um pensamento que é o que eu uso, né, como regente da minha mentoria, que é sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. E sem prioridades, os sonhos não se realizam. Esse pensamento é do Augusto Cury. Eu fiz a formação em coach de gestão das emoções na escola dele. Né? E tem tudo a ver com o meu negócio, finanças. Por que eu entendo? Na minha vida, olhando para o meu passado, eu vejo que eu transformei o meu sonho de ser economista num objetivo. Para conseguir conquistar esse sonho, eu fracionei em metas. Né? Não é à toa, como eu falo, que eu passei 10 anos na faculdade. Então, a minha meta tinha um tempo
que a minha meta era terminar um semestre e conseguir me matricular no próximo. Tá? Essa era a minha meta. Então, fracionei em metas, né? E para isso eu tive que priorizar, né, a minha vida financeira. Então, assim, eu não comprava nada além do que pagar a faculdade, né? Então, eu sempre coloco o sonho, né, coloca ele como objetivo, aí tu vai traçar metas para chegar lá e tu vai priorizar, né, o que tu vai consumir para chegar até lá. Então, trazendo de novo um outro exemplo, uma vida de outra pessoa que não seja a minha, as pessoas me dizem assim: o meu sonho é ter uma casa própria. Então tá, tu vai pesquisar qual é o valor do teu sonho. Qual é o valor da casa própria? Se é 200 mil, a gente vai fracionar em metas. Então, tu precisa ter no mínimo 50 mil para dar de entrada nessa casa, né? E depois a gente vai parcelar num parcelamento que caiba dentro do teu bolso, tal. Vou ajudar a pessoa a planejar esse parcelamento, né? Então, aí são as metas. Para conseguir conquistar essa meta, o que ela vai fazer? Ela vai ter que priorizar o consumo. Então, se é uma pessoa que gasta demais em festa, em happy hour, em shows, em isso e aquilo, tu vai ter que saber que tudo tem uma escolha. Né? Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo dessa pessoa que tinha um salário de 25 mil. Nossa, é um salário maravilhoso. Muita gente diria, nossa, meu sonho era... O que adianta ter um salário maravilhoso que tu não consegue se programar, né, para fazer o que realmente, né, o que tu gostaria. Então, é possível. Né? Então, não é fácil, mas é possível sim. Né? Então, por isso que eu trago muito essa... Eu falo muito de sonhos, eu trago muito os sonhos, né, para a gente conquistar os nossos objetivos, que é a motivação que a gente precisa. Porque se a gente... tu vai dizer assim, olha, não... ontem, acho que eu publiquei um texto sobre cartão de crédito, tá? O que adianta dizer para a pessoa, não tenha cartão de crédito? Sério, todo mundo tem cartão de crédito. Tem pessoas, inclusive, que elas necessitam do cartão de crédito para viver, para comprar comida. Né? Porque se elas não tiverem um cartão, elas não vão conseguir comer. Né? Então, ajuda essa pessoa a gerir de uma melhor forma. Né? Então, é uma das coisas que eu optei na minha vida é ajudar as pessoas. Em vez de simplesmente dizer não pode, é ajudar. Né? Eu já ouvi muito, quando eu tinha o sonho, né, de ser economista, eu já ouvi que o meu lugar não era dentro de uma faculdade, que aquilo não era para mim. Então eu me coloco sempre assim, de não dizer não para as pessoas por causa da tua condição social, por causa da cor da tua pele. Não, é ajudar elas a fazer com que isso seja possível. Né? Então esse é sempre o papel que eu me coloco. Muito bem. Sigam a Dirlene no LinkedIn para muitos conteúdos de qualidade. A gente vai colocar o link aqui na divulgação. Mais uma vez, muito obrigada. Eu te agradeço, obrigada. Um beijo para todos da SBDC e o Ubuntu, que é a minha saudação, acabei não falando de Ubuntu, que eu sou porque todos nós somos, é uma filosofia africana, né, que reconhece a humanidade de todas as pessoas. Lindo.